Bom, voltamos no nosso treinamento Lei 8.112, Banca CESP, o tema regime disciplinar, não é não? É exatamente isso, organizou o pensamento, isso é muito importante, toda vez que a gente retoma, né, um estudo, é importante organizar o pensamento, foco, né, para não dispersar demais. Não tem problema nenhum ir lá no constitucional, na administrativa, mas desde que direcione, senão dispersa. Julgue o item a seguir com base na Lei 8.112. Os antecedentes funcionais não devem ser considerados na aplicação de penalidades ao servidor. Como assim? Tá errado, né? Nossa, tá errado. Opa, fui riscar o negócio errado. Por quê? Olha só o artigo 128, artigo mega hiper importante. Fala assim: na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. O artigo 128 consagra o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade entre o ilícito praticado e a reprimenda necessária, né, dada pelo administrador público. Muito em alta o artigo 128 na jurisprudência brasileira, ok? E não chega a ser majoritário, sabe? Mas assim, vem se firmando o entendimento que o artigo 128, que consagra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade no poder disciplinar, no exercício do poder disciplinar, venha inclusive mitigando e enfraquecendo o princípio da vinculação ao rol, né, de ilícitos aplicáveis, passíveis de demissão. Porque se entende, ainda é majoritário, que o rol do artigo 132, que tem a lista de ilícitos puníveis com demissão, se está ali um dos casos de demissão, não resta outra alternativa ao administrador que não seja demitir. Mas a jurisprudência vem firmando o entendimento que o 128 ele é mais forte que esse entendimento até então firmado. Por quê? É preciso considerar a natureza e gravidade da infração, o dano, circunstâncias agravantes e atenuantes e ainda os antecedentes funcionais do servidor. E quando se pensa em antecedente funcional, se pensa assim, em algo mal, né? Você não é primário não, você tem antecedente. Não é assim que se pensa? Então, assim, só vem coisa ruim na cabeça, não é verdade? Mas só que no serviço público existem os bons antecedentes. Exemplo muito clássico no serviço público é a publicação de elogios. Publica um elogio para o servidor. Interessante, né? Vai lá no Diário Oficial, sai o seu nomezinho lá, lindão, com um elogio. Isso tem que ser considerado, né? Quando dá aplicação, que às vezes acontece uma circunstância que leva o servidor a praticar um ilícito, isso tem que ser considerado, ok? Então essa afirmativa está errada, dizer que não tem... Os antecedentes não serão considerados, eles serão considerados sim na aplicação da penalidade, devem ser considerados. Seguindo, uma das penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A afirmativa é tão fácil, né, que eu nem acreditei que era CESP. Quando vem uma afirmativa assim, normalmente... Você desconfia, não desconfia logo da própria afirmativa não, porque às vezes aparece na prova umas questões muito fáceis, né, que eu nem gosto, né, para quem estudou de verdade que vai querer questão fácil, não, tudo bem, não precisa ser absurda, mas tem que ter um grauzinho de dificuldade, né, para valer a pena o teu esforço, senão aquele candidato, né, concorrente, que deu uma olhadinha na matéria na véspera, vai se dar bem? Então, assim, não pode, né? Ok? Mas na banca CESP, normalmente uma questão muito fácil, ela vem com outra, só para induzir a uma outra pegadinha, normalmente, Aí,
Não é para desconfiar, é uma das penalidades aplicáveis, é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, está certo isso, perfeito. Olha lá o rol do artigo 127, né? Não tem por que se preocupar. Normalmente a primeira informação que vem na nossa cabeça, né, é a correta e ponto final. O que eu quero só frisar é o seguinte, perceba, a penalidade é a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ok? Não existe para o servidor efetivo penalidade de disponibilidade. A disponibilidade, ela é um direito do servidor estável que teve o seu cargo extinto ou declarado desnecessário. É um direito da inatividade temporária remunerada proporcional ao tempo de serviço. Ok? Percebeu? É um direito. Ah, Claudete, mas eu já ouvi dizer que a disponibilidade ela pode ser aplicada como uma punição. É verdade. Para os agentes públicos dotados de inamovibilidade. Aí sim, aí ela tem caráter, ela pode ser aplicada em caráter punitivo, entendeu? Certo? Pode ser. Porque, em regra, também ela é um direito. Mesmo para o juiz, vamos pensar para o juiz, né? Os vitalícios, juiz, MP, Tribunal de Contas, eles, além da vitaliciedade, têm inamovibilidade, certo? Então, assim, afastar da inamovibilidade pelo interesse público, o caráter é punitivo, pode ser, uma das penalidades aplicáveis é a disponibilidade punitiva, tá certo? Entendido? Bom, então, a cassação, sim, é uma das penalidades aplicáveis ao servidor. E a cassação é para o inativo, enquanto que a demissão é para o ativo. Não é isso? O que mais? A ação disciplinar contra servidor público prescreve em 2 anos quanto à suspensão. Certo ou errado? Prescrição, né? Cadê? Prescrição. Outro tema muito, muito importante. Essa afirmativa está correta. Olha lá o artigo 142 da Lei 8.112. A Lei 8.112, ela traz 2 prazos prescricionais. Exatamente, 2 momentos que ela regulamenta a prescrição. O que é prescrição? A prescrição, ela é um instituto jurídico que pune a demora, a inércia. Você tem o direito de agir, de buscar os seus direitos? Sim, mas tem um prazo para fazer isso. Não dá para ficar, né? Para que prescrição? Em prol da paz social, né? Da estabilidade nas relações sociais e jurídicas. Não posso ficar eternamente com medo de ser processado, né? Ok? A pessoa que entende que sofreu uma lesão do seu direito pode pleitear, pode buscar reparação disso lá na via judicial, mas tem um prazo, ou na via administrativa, mas tem um prazo. E aí, na Lei 8.112, no trato da relação jurídico-funcional com a administração pública, existem 2, porque é servidor e administração pública. Pois existe prazo para o servidor observar, prazo prescricional, e prazo para a administração pública observar. Entendeu? Prazo para o servidor observar, prazos prescricionais, está lá no direito de petição, né? No exercício de direito de petição, servidor, você pode pedir, meu filho, pode, peça à vontade. Você tem 2 prazos a observar, certo? Ok? Importante. No seu exercício, no seu direito de pedir. E prazo para o administrador. Administrador, você deve punir o servidor que praticou um ilícito. Agora, você também tem um tempo para agir. É exatamente isso. E o artigo 142, ele trata da prescrição para o administrador observar, e são 3 prazos prescricionais. 5 anos, ok? Prescrição da ação disciplinar, ok? Artigo 142. Prescrição. Prescreve em 5 anos. Os atos puníveis com quê? Demissão, cassação, ok? De aposentadoria ou disponibilidade. Demissão e cassação.
5 anos. Prescreve em 2 anos a suspensão e prescreve em 180 dias a advertência, ok? Certo? São os 3 prazos prescricionais que o administrador deve observar. Show? Seguindo, julgue o item seguinte com base na Lei 8.112. As sanções civis, penais e administrativas, por serem dependentes entre si, não poderão acumular-se. Olha só isso, né? Coisas da banca CESP. Olha só como é que ela vem, né? Ela vem, né, com umas frasezinhas muito... Mesmo concurso, né, da ANTAC. Com as frasezinhas assim, muito simplesinha, muito facinho. Aí ela joga uma... Porque vem na memória, né? Aquilo que você leu na Lei 8.112. Pô, Claudete, é parecido com o que eu li, mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui. As sanções civis, penais e administrativas, por serem independentes entre si, não poderão acumular-se, né? E a redação do artigo 125 não é essa, é as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Então, assim, olha só o tiquinho que mexeu, né? E aí mudou todo o sentido, porque as sanções, as instâncias são independentes, as sanções, as penalidades podem acumular-se, né? Ah, já fui punido numa instância lá no crime, eu não posso ser punido aqui. Não, você vai ser punido lá e aqui também, né? É chicote para todo lado, exatamente, desse jeito. Ok? Essa é a regra, certo? Seguindo, caso hipotético. Nessa parte do regime disciplinar, não só a CESP, mas muitas bancas trazem bastante casos hipotéticos, principalmente no regime disciplinar. Vamos lá, cada um dos itens, dos próximos itens, apresenta uma situação hipotética, seguida aí de uma assertiva a ser julgada com base na Lei 8.112. João, servidor público federal, atuou junto à repartição pública competente como intermediário de concessão de determinado benefício previdenciário, do qual seu pai figura como titular. Nessa situação, conforme disposto na Lei 8.112, João praticou conduta vedada pela norma regente. O que João fez? Atuou junto à repartição competente como intermediário de concessão de benefício. Se fosse até aqui, olha aqui, até aqui estaria João cometendo um ilícito, né? Até aqui. Aí estaria João cometendo um ilícito. Mas o caso hipotético trata de uma exceção da Lei 8.112. Se você for lá no artigo 117, inciso 11, nós temos a seguinte redação: é proibido ao servidor atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistenciais de parentes até o 2º grau ou de cônjuge ou companheiro. Aí, você tem que saber, o pai de João é parente? É parente, ok? Então, nós temos a seguinte situação, olha só, nós temos, tem que sempre lembrar disso, tá? As casas hipotéticas têm vindo muito assim. Você tem que lembrar da relação de parentesco. Aqui está o servidor. O servidor, nós servidores, né? Nós, só o servidor não, todo mundo, né? Tem parente em linha consanguínea e por afinidade, por consanguinidade e por afinidade, em linha reta e em linha colateral, em linha reta ascendente e em linha descendente. E aí você tem que saber, por consanguinidade, em linha reta, ascendente, quem são? Quem temos aqui? Os pais.
E em segundo grau, os avós. Eu sempre coloco isso por quê? Porque tem vindo caso hipotético demais tratando do parentesco. Tá vindo demais isso em prova. E aí, em linha reta, consanguinidade, descendente, primeiro grau, os filhos. E depois, os netos, ok? Tudo primeiro grau, nada. Primeiro e segundo grau, tudo linha reta. Descendente. Colateral, da barriga da mãe saiu ali o irmão. Então, o irmão é o parente segundo grau. Cônjuge é parente? Não. Cônjuge é cônjuge, chega. Companheiro, igual cônjuge. Mas aí tem o pacote da afinidade, né? O afinidade tem aí a parentesco. Primeiro grau, sogra. Cunhado, pode tratar de benefício de cunhado? Pode. Olha, eu colocaria cunhado ali. Muita gente erra. Cunhado é segundo grau. E o enteado? Enteado é primeiro grau, ok? Certo? Então, assim, pode cuidar de parente, né? De benefício previdenciário? Pode. Para o pai de João, sim. Por quê? Porque o pai é parente em primeiro grau e a Lei 8.112 ressalva, né, essa conduta, permitindo até parente em segundo grau, certo? Então, dizer que praticou conduta vedada está errado, porque está numa permissão legislativa, ok? O João não comete nenhum ilícito, certo? Seguindo, mais um caso hipotético a ser julgado. O servidor público federal inativo praticou, quando em atividade, conduta passível, punível, com a penalidade de demissão, né? Servidor público federal inativo. Aí ele praticou lá na atividade conduta punível com demissão. Nessa situação, ao final do devido procedimento de apuração, que é o PAD, né? Demissão grave. Se for confirmada a responsabilidade do servidor, deverá ser cassada a sua aposentadoria. É aquilo que eu falei, né? Muitos falam aí, os especialistas mesmo, falam, não, cassação da aposentadoria é incompatível com a atual realidade previdenciária. Eu disse, meu filho, olha, previdência no seu canto, regime estatutário em outro. Não mistura não, porque na prática é outro papo. Mas assim, na administração pública, nas provas, né, deve considerar o que está na lei. E é exatamente isso, está correta a afirmativa, né? O artigo 134 deles nós já falamos, cassação do inativo. Seja aposentado, seja em disponibilidade, viu? A disponibilidade também é cassação, nós já falamos disso, né? Cassação, não é demissão, certo? Demissão só para o servidor efetivo ativo, ok? Seguindo, no que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue. De acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos cargos em comissão. Ai, ai, olha, aqui eu vou falar para você, dar o gabarito e explicar o que eu não concordo. Vai fazer o quê, né? Porque, desculpa, lá na prova não vai cair a opinião da Claudete. Vai cair a opinião, vai cair o entendimento da banca. Mas eu preciso que você entenda, né? Tem que entender. Porque mudou o contexto, dançou. Então vamos lá. De acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos cargos em comissão. No meu entender, isso está certo. Só que a banca entende que está errado. E já não é a primeira vez que isso cai em prova. Por quê? Está errado, né? Porque entende que é sim aplicável ao comissionado, que também é ocupante de cargo efetivo. Olha só. O artigo 135
trata da destituição. Destituição de cargo em comissão e tem a destituição de função. Ok? Aí o artigo 135 ele diz o seguinte, a destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicado nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Então vamos lá? A destituição, ocupante de cargo em comissão exercido pelo não ocupante de cargo efetivo, ou seja, do exclusivamente comissionado, acontece nos casos de penalidade de suspensão e demissão. Ok? Aí eu te pergunto, a demissão não é aplicável ao ocupante de cargo em comissão? Aí a banca entende que ela é aplicável ao ocupante de cargo em comissão que seja efetivo. Ficou ruim, porque aí confunde muito mais. Vamos entender o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa. Quem é que ocupa cargo em comissão? Cargo em comissão. Quem? Qualquer pessoa, eu sei. Mas, vamos melhorar. Aí existe o efetivo, servidor efetivo, que foi nomeado para um cargo em comissão efetivo, que tem um tratamento, né? Diferenciado em termos de aspectos funcionais. Eles fazem a mesma coisa, mas por trás, né? A ficha funcional é outra coisa. E tem o exclusivamente comissionado, que é esse aí, que não tem cargo efetivo, exclusivamente comissionado. Aí existem já várias diferenças na teoria e lá nas desvantagens eu já expliquei. Porque o efetivo no cargo em comissão, ele continua a receber o valor do seu cargo efetivo com um percentual do cargo em comissão, enquanto que o exclusivamente recebe apenas 100% do cargo em comissão. O efetivo, ele tem uma reserva legal de vagas, né? A Constituição diz que, a lei vai estabelecerá um percentual das vagas dos cargos comissionados que necessariamente serão exercidos por servidor efetivo, que é o de carreira. O servidor efetivo, mesmo no cargo comissionado, ele continua vinculado ao regime próprio de previdência, enquanto que o exclusivamente comissionado está no regime geral de previdência. Além dessas diferenças, nós temos mais uma diferença, que é o seguinte. O servidor efetivo, quando ele está... Vamos pensar no exclusivamente comissionado. O servidor exclusivamente comissionado e o efetivo, todos dois devem sofrer destituição enquanto penalidade. Os dois, tanto um quanto o outro. Só que a destituição para o exclusivamente comissionado, ela acontece em duas situações conforme o artigo 135. Quer dizer o seguinte, que o exclusivamente comissionado é o do que trata o 135, olha lá. A destituição de cargo em comissão é exercido por não ocupante de cargo efetivo. Olha, ele não é ocupante de cargo efetivo. E ele praticou falta punível de suspensão e falta punível com demissão. Nesses dois casos, ele sofre destituição. Entendeu? E o exclusivamente comissionado? E o efetivo que está no cargo comissionado? No cargo em comissão, quando ele praticar um ilícito punível de demissão, com demissão, ele vai sofrer a destituição. Por quê? Se ele praticar um ilícito punível com suspensão, aí ele vai sofrer suspensão. Entendeu? O efetivo, mesmo lá no cargo em comissão, quando pratica um ilícito passível de suspensão, ele sofre suspensão. O efetivo que está no cargo em comissão praticou um ilícito passível de suspensão. Ele sofre o quê? Suspensão. Agora, o exclusivamente comissionado praticou um ilícito passível de suspensão. Ele sofre o quê? Destituição. É desse jeito que tem que entender, certo? E aí aparece tanto desse jeito na prova, quanto do outro. E aí
essa afirmativa, ela não segue essa orientação, né? Ela segue a orientação de que a demissão, ela é aplicável aos ocupantes de cargo em comissão. Com qual entendimento? Aplicável àqueles comissionados que também são efetivos. Entendeu? Então, assim, tá errado porque o examinador, a banca CESP, entende que ela é aplicável aos ocupantes de cargo em comissão. Ok? É um entendimento que já vi aparecer umas 2 ou 3 vezes em prova, né? E tem sido recorrente. Mas é importante que você entenda lá o que eu te expliquei, porque de vez em quando também aparece daquele outro jeito. Então você tem que, realmente, eu te aconselho assim, vá pelo entendimento majoritário, que é essa afirmativa aqui, que a demissão é aplicável ao ocupante de cargo em comissão, ou seja, aquele que também é efetivo. Porque o exclusivamente comissionado, ele sofre lá destituição, ok? Esse entendimento é com base de que no exclusivamente comissionado, ele só vai sofrer destituição. Mas o comissionado, que também é efetivo, sofre demissão, tanto no cargo efetivo, quanto no cargo em comissão. Não concordo com isso, mas é o entendimento da banca, ok? Certo? E é desse jeito que a gente gabarita a prova, tem que ser, né? Vamos lá para mais um desafio. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os itens que se seguem. Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos. Claro, né? Que tá certo isso. Você chega lá com a sua certidão de casamento, né, um documento público dotado de fé, e aí ele, não, ó, você vai ter que comprovar que essa certidão de casamento é verdadeira. Como assim? Né? Então é proibido. Artigo 117, inciso 3, rol de proibições do artigo 117, importantíssimo. O que mais? Considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue o item. Não poderão ser consideradas como efetivo exercício as faltas de servidor público federal decorrentes de motivo de força maior, ainda que justificadas e compensadas a critério da chefia imediata. Olha só, pode faltar no serviço público? Não, claro que não. A falta é um ilícito. É sim. Ah, fiquei doente, mas aí não é falta, aí é o quê? Exercício de direito, né? Falta injustificada, falta que, né? Faltou. Então, assim, diferente de fazer entrar com requerimento, pautado no direito, previsão legal, é bem diferente, ok? Então não pode faltar. E a falta, ela gera o desconto da remuneração, perdeu o dia, perde, né? E aí essa não vai ser considerada como efetivo exercício, se não é considerada, aí perde o dia, o recebimento daquele dia. E a perda da remuneração, perceba, ela não é uma penalidade, não, ela é um ônus da falta, uma consequência da falta, ok? E aí, o que é interessante, né? Quando a banca vem, não poderão ser consideradas como efetivo exercício as faltas do servidor público federal decorrentes de motivo de força maior, isso está certo, até aqui, né? Estaria certo. Não poderão ser consideradas como efetivo exercício as faltas do servidor público federal decorrentes de motivo de força maior. Mas Claudete, enchente, o cara não teve como chegar ao servidor. Como que ele vai levar falta? Vai levar falta. É isso mesmo. Você olha lá o artigo 44, parágrafo único. Eu até tratei a falta no regime disciplinar, porque é ilícita. Ela está lá no artigo 44, lá, dos direitos e deveres das vontades. Não, tinha que estar lá no regime disciplinar também, tá bom? Então vamos lá. Olha só,
diz assim o parágrafo único do artigo 44. As faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito e força maior, olha só, justificou. Percebeu? Ah, então se justificou, já vai considerar como efetivo exercício? Não. Justificou. Quando o legislador diz que uma falta foi justificada, quer dizer que ele afastou o ilícito funcional. Olha só, eu aceito a tua justificativa. Você não vai ser punido por essa falta não, mas vai ter o desconto, viu? No seu contra-cheque. Exatamente isso. Caso fortuito e força maior, isso. Olha só, vou continuar a ler. As faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior, poderão ser compensadas a critério da chefia. Olha isso. E, sendo assim, consideradas como efetivo exercício. Então, as faltas justificadas no caso fortuito da força maior, de cara afasta o ilícito. Não vai ser punido, não vai sofrer processo administrativo. Tudo bem? Agora, só vai ser considerado efetivo exercício se compensadas, se a chefia permitir. Entendeu? Se a chefia não permitir, está justificada pela lei, mas não é considerado efetivo exercício, não vai ser recebido aquele dia. Ok? Então vamos lá. Com base nisso tudo, artigo 44, eu paguei que não era para pagar. Parágrafo único, a afirmativa está errada porque ela diz: não poderão ser considerados como efetivo exercício as faltas do servidor decorrente de caso de força maior, que foi considerada justificada e já foi compensada. Ok? Caso fortuito não, é força maior, poderia ser caso fortuito. Força maior, e aí a lei já considera justificada e a chefia permitiu a compensação. Então ela vai ser considerada efetiva, nem poderão, né? Será considerada efetivo exercício. Será. Se a chefia já permitiu a compensação, ela será considerada efetivo exercício. Ok? Então está errada essa afirmativa dizer que a chefia permitiu compensar, pelo amor de Deus, né? E mesmo assim não vai ser considerado. Muita gente já fica assim, que horror! Foi caso fortuito, força maior, e mesmo assim tem que compensar? Exatamente, tem que compensar. Tá certo? Bom, paro por aqui. Treinamento não encerrou não, só encerrou esse vídeo. Volto depois. Tchau, tchau.